A graça e a paz de Jesus. Que maravilha poder estar com os irmãos mais uma vez. A última vez que eu estive nessa igreja, se não me engano, foi em 2012. Tem bastante tempo. Eu ainda não morava no Brasil e tive o privilégio de estar com os irmãos e poder rever aqui o bispo Joaquim. Ele é um dos pais da fé da Igreja de Deus. É os heróis da fé da Igreja de Deus. É um privilégio poder estar com o Senhor, pastor. Que maravilha poder rever essa igreja maravilhosa. Mando abraço também para o bispo Paulo, que certamente está aí envolvido numa atividade bem importante e já me avisou que não poderia estar. Mas de todas as formas, louvo a Deus pela vida dessa igreja, dos amigos que eu tenho por aqui também. Não vou nomear todos, senão eu vou acabar pecando aqui. Mas alguns irmãos muito queridos que eu pude ver, abraçar. Que bom poder estar com os irmãos. Eu convido vocês a abrirem a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13. Vou pedir aí o pessoal do som, se puder dar um pouquinho de retorno para mim aqui, aí eu vou gritar menos. Mas se eu começar a gritar, os irmãos fazem assim para mim, viu? Glória a Deus. Mateus 16, 13. E aí pega também o seu dedo e coloca João 20, 19, deixa marcado. Graça que transborda. Uma igreja que vive pela graça do Senhor, ela não é amedrontada, ela avança, ela conquista para a glória de Deus. Eu quero que você abra aí primeiro em Mateus 16, do 13 ao 18. E depois vamos ler João 20, do 19 ao 23. Então, Mateus 16, do 13 ao 18. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles responderam: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. João 20, por favor. João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio, e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes pecados, os pecados serão perdoados. E aqueles a quem retiverdes, lhes serão retidos. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Aí está a sua palavra, Senhor, e estou aqui para ministrá-la. Usa-me, Senhor, conforme a sua vontade, fala com o seu povo, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu mando um abraço aqui da minha esposa, da minha filhinha, mando um abraço da minha igreja também. Sou pastor titular da Igreja de Deus no Riacho Fundo, Distrito Federal, e os irmãos lá estão com saudade de mim, e estão dizendo: por favor, pastor, volta logo. E olha que está difícil de voltar, os mineiros sabem receber muito bem a gente. Eu acho que desde que eu cheguei, estou lá na IDB Araguari, preguei 2 dias lá, acredito ter engordado uns 3 quilos, de tão bem que os irmãos nos recebem. Muito obrigado por tanto carinho e tanto amor. Meus queridos, eu tenho estado preocupado
com a minha geração. Eu não sou saudosista, apesar de ser pastor há algum tempo. Tenho 37 anos de idade e sou pastor oficialmente desde os meus 18 anos de idade. De lá para cá, são cerca de 18 a 19 anos pastoreando e estando com pessoas. E a minha grande preocupação é que eu tenho visto que não é necessário um grande vendaval para destruir corações. Eu tenho reparado que não é necessário um grande terremoto para acabar com a fé de algumas pessoas. Profundidade espiritual que já não existe mais. Onde qualquer vento ou qualquer olhar mais ou menos estranho, ou qualquer conversa atravessada, parece que tem derrubado a vida espiritual de algumas pessoas. E como pastor eu olho isso com muita preocupação, porque não necessita de um grande vendaval, o diabo talvez dê apenas um sopro e alguns crentes caem de maneira muito fácil. Uma outra preocupação que eu tenho é da profundidade bíblica de alguns membros das nossas igrejas. Alguns querem se aprofundar em situações ou em temas profundos da fé, assistindo meia hora de YouTube se tornam então especialistas em algum tema bíblico. Já não leem mais a Bíblia, já não buscam mais pelas madrugadas, já não jejuam mais. A espiritualidade do crente vem se resumindo a alguns segundos de mensagens de TikTok, ou então os devocionais do Glorify, bem pouco, bem pequeno, bem raso. E aí quando o diabo se levanta, não tem e não possuem firmeza. E quando os ventos se levantam, os rios transbordam sobre a casa então se desmorona. Na época de Jesus, o mundo grego não pensava como os judeus, e não pensavam como os cristãos. Os romanos não pensavam como os cristãos, não viviam como os cristãos, não viviam conforme as exigências do Evangelho. Mas ainda assim, a igreja permaneceu sendo igreja em um mundo tão corrompido. É gente que imita o mundo para que o mundo não leve os jovens da igreja. Eu fico pensando, será que Daniel precisou imitar a Babilônia para que a Babilônia se curvasse ao Senhor? Ou ele permaneceu fiel ao Senhor para que todos reconhecessem que só o nosso Senhor e Deus é o verdadeiro Deus? E a minha grande preocupação hoje, principalmente como pastor, é que eu vejo uma geração que, enfraquecida, abandona. E isso me preocupa. Gente que vem negociando a fé tempo após tempo. Será que daqui a 30 anos, 40 anos, os nossos filhos estarão firmes na graça que receberam? E aí eu entro no texto agora de Mateus capítulo 16, versículo 13. Jesus, pela primeira vez, ele fala a respeito da igreja. É onde a primeira vez na Bíblia aparece a expressão igreja. E em Mateus 16, Jesus estava com seus discípulos na Judéia e decide dar uma volta com eles. A Judéia era o recôndito dos judeus, era um lugar seguro. Aí vem Jesus dizendo, vamos dar uma volta. Ele pega os seus 12, aquela igreja pequena de 12 discípulos, e diz, vamos dar uma volta, vamos para Cesareia de Filipe. E eu peço aos irmãos um pouco de atenção para alguns dados importantes. Jesus propõe aos seus discípulos levá-los em um lugar extremamente paganizado, um lugar que os judeus não frequentariam, porque só de falar o nome desse lugar já arrepiaria o mais puro judeu. Alguns sugerem que Cesareia de Filipe foi um dos lugares que antigamente, lá de Josué 11:17, foi um lugar chamado Baal-Gad, um lugar de adoração a Baal, um deus rival, entre aspas, de Jeová. É esse Deus que ficava brigando entre Jeová e para ganhar o coração do povo, e o povo se desviava a Baal, depois ia para Jeová, depois ia para Baal, e aí vocês veem Elias, o profeta, brigando para que o povo se dobrasse a Jeová, certamente. Mas no ano 200 a.C., os gregos fundam uma cidade e colocam ali o nome daquela cidade de Pânias.
essa cidade, capital importante da religiosidade grega, e é ali que Jesus está passando, mas 200 anos antes dele, funda-se uma cidade chamada Pânias. E essa cidade ganha esse nome porque o padroeiro da cidade, assim como nós brasileiros colocamos aí São Paulo, Espírito Santo, Santo Amaro, Santo Antônio, eles também colocavam esses nomes nas suas cidades. E o nome da cidade era Pânias, em honra ao padroeiro chamado Pan. Era um deus grego que tinha a metade do corpo era bode e a outra metade era humano, rosto de humano, mas tinha chifre de bodes. Era um sátiro que possuía uma flauta, e quando ele tocava aquela flauta, as pessoas caminhavam em direção a uma gruta, onde eles faziam adoração, onde eles matavam animais ali, porcos, bodes, eram mortos para satisfazer o desejo de adoração de Pan. E algumas pessoas do mundo grego acreditavam que se não adorassem a Pan, Pan iria vir contra eles com um problema. E o problema era pânico. E a palavra pânico vem daí, de Pan, o deus Pan. E essa capital, Pânias, depois de um tempo, alguns anos antes de Cristo, muda o nome. E é chamada de Cesareia de Filipe. Então Cesareia de Filipe era um lugar de idolatria. Cesareia de Filipe era um lugar de medo. Cesareia de Filipe era um lugar de pânico. Naquele lugar havia uma grande gruta, onde batizavam o nome de Portas do Inferno. E ali, literalmente, era um grande inferno, porque a quantidade de animais mortos atraía moscas, animais, pestes, era um lugar terrível. E essa figura mitológica simbolizava literalmente o medo, o desespero. E aí vem Jesus, sabendo disso, os discípulos sabendo disso, e ele olha para os seus discípulos e diz: vamos para Cesareia de Filipe, um lugar onde o crente não gostaria de estar, um lugar onde a maldade e o medo imperavam, um lugar onde a podridão, a devassidão, a prostituição imperava. Aí Jesus pega a sua igreja de 12 e diz: vamos dar uma volta fora da Judeia, vamos até os portões do inferno, porque lá eu preciso fazer uma pergunta a vocês. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Eu tenho a impressão que Deus, nos últimos dias, está convidando a sua igreja para dar uma volta. Que nos últimos dias o Senhor nos está chamando para sair da Judeia, o nosso lugar seguro, e dar uma volta na Cesareia de Filipe, e dar uma volta em Pânias, e olhar na cara do pânico, e afirmar a identidade da igreja neste lugar. É exatamente aí, nos portais do inferno, que precisam saber que há um povo comprado pela graça de Deus, empoderados pelo Espírito Santo, para trazer uma palavra de esperança àqueles que se afundam na idolatria. Essas pessoas estavam submersas pelo medo. E o que Jesus fazia ali? Simples. 1 João capítulo 3, versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o pecado comete pecado desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus não estava ali para ter uma conversa, ele estava ali para demonstrar que há um povo poderoso, empoderado pelo Espírito Santo, que tinha capacidade de destruir o império das trevas, que não recuava diante da bruxaria, que não recuava diante da maldade, mas estava ali para dizer que Jesus pode transformar vidas. Aí Jesus, diante daquele lugar horrível, ele pergunta: quem dizem as multidões que eu sou? Alguns dizem, Jesus, que tu és João Batista. Outros dizem que tu és Elias. Outros dizem que tu és Jeremias. E essa resposta refletia mais ou menos a memória de um povo que esperava um profeta, um povo que esperava um revolucionário. Aí Jesus: ok, tudo bem que pensem que eu seja isso, mas e vocês que caminham comigo? Qual é a visão que vocês têm de mim?
E aí Pedro, empoderado pelo Espírito Santo, ele responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, muito mais que um profeta, muito mais do que um pregador, muito mais do que um homem que carrega multidões. Tu viestes para libertar, para salvar, para transformar. A tua graça veio para arrancar o pecado do homem. Tu és o enviado de Deus. E numa cidade onde o pânico era uma realidade, levanta-se o nome de Jesus. Aí Jesus responde: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou isso que você acabou de dizer foi o Espírito Santo. Eu quero dizer para a igreja, somente pelo poder do Espírito Santo a igreja consegue entender a verdadeira identidade de Cristo, porque entendendo a verdadeira identidade de Cristo, ela entende quem ela é e aquilo que ela deve fazer. Cristo não é um filósofo, Ele não é um homem que passou por essa terra para fazer apenas boas obras. Ele é o Salvador do mundo, Ele é aquele que apaga os nossos pecados, Ele é aquele que transforma a nossa vida. Muito mais do que a voz profética, Ele é Filho de Deus, Ele é o Redentor, Ele é o Filho do homem, Ele é o Salvador, Ele é o Emanuel, Ele é o Mestre, Ele é o Rabi, Ele é o Cordeiro de Deus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, a resplandecente estrela da manhã. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é a porta das ovelhas, o princípio e o fim, o advogado fiel, o intercessor, o pão da vida. Ele é muito mais do que apenas um pregador de multidões. É importante que a gente saiba disso, porque se você sabe quem é Jesus, você sabe quem você é. A igreja sabe quem ela é, porque a igreja, sabendo quem ela é, ela não se move pela força do seu próprio braço, mas ela existe e vive debaixo do caráter, debaixo do poder de Jesus Cristo. E aí vem Jesus dizendo: aonde ela estaria, a igreja estaria edificada. Diz Simão Barjonas: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O que acontece aqui é um trocadilho na língua grega. Ele diz: tu és Petros, que é uma pedra pequena, e sobre esta pedra, que é rocha, edificarei a minha igreja. A igreja não está edificada sobre homens. Nós somos pedras em um edifício que está sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E agora Jesus está diante daquele mundo mau, dizendo: olha, a minha igreja não será parada nem pelo inferno, porque eu sou a base da igreja. O terremoto pode vir sobre a igreja, o desastre pode vir sobre a igreja, mas quando a igreja está firmada em Jesus Cristo, ela não é abalada. Tu és o Cristo. E quando Cristo é o fundamento da igreja, o inferno não suporta. Quando Cristo é o fundamento da igreja, o medo é lançado fora, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E ele perde a sua força. Mas eu tenho uma preocupação, irmãos. Qual é a preocupação? Quando você segue o ritmo da história, aqueles 12 que se sentiram empoderados pelo Espírito, cuja palavra de Jesus dizia que nem mesmo o inferno poderia resisti-los. Agora em João capítulo 20, versículo 19, depois da partida de Jesus, aquela igreja que recebeu o poder de Jesus, estava mudada, estava diferente. E eu tenho medo, irmãos, de que nós sejamos esse tipo de igreja, que em nossos cultos nós queremos conquistar o Brasil e arrebentar os portões do inferno, mas quando nós damos 3 passos, fazemos como os discípulos. No capítulo 20, eles estão trancados em uma sala, de portas fechadas, como nós lemos, janelas fechadas, totalmente isolados, por medo dos judeus. Jesus morre numa sexta-feira, e é um evento traumatizante para os discípulos. Chega ao sábado, estão todos na dúvida e com muitas perguntas. E eu tenho a impressão que esses discípulos aqui agora, por não conseguirem enxergar o Cristo ressuscitado, estão vivendo como se Ele estivesse morto. E uma igreja que contempla Jesus como se Ele estivesse morto, não anda no poder do Espírito, ela se fecha, ela se tranca por causa do medo. E olha, eu sou um curioso, gosto de estudar a palavra de Deus, e quando eu recorri aos textos originais,
quando a Bíblia diz que eles estavam trancados por causa do medo dos judeus, a palavra grega para medo é pânicos. Veja que um evento atrás, eles haviam recebido uma promessa de Jesus, que dizia que o medo seria vencido, porque nem mesmo as portas do inferno poderiam deter a igreja. E agora eles estavam de portas trancadas, cheios de pânico. Os discípulos entraram em pânico, porque afinal de contas Jesus não estava ali. E nós entramos em pânico quando nós não estamos tendo uma visão clara de Jesus diante de nós. Quando a igreja não consegue enxergar claramente que Jesus está ali, o medo toma conta do coração. Os discípulos entraram em pânico, e diz a Bíblia que por causa do medo e por causa do pânico, entraram numa casa e trancaram, levantaram muros de medo, muros do pânico, para se esconder. E quantos ministérios acabam porque estão com medo? Quantos homens e mulheres de Deus, porque foram ameaçados por Satanás, se trancam em sua casa, trancam e fecham a porta, fecham as paredes, levantam muros para se proteger, não avançam e protegem apenas aquilo que já possuem, porque diante da ameaça de Satanás, a pessoa se mingua, se fecha, se tranca por causa do pânico. Onde está essa igreja que avança contra os portões do inferno? Essa igreja agora está trancada, está com medo, por causa da incerteza. A flauta de Pan paralisou os corações dos discípulos. O medo paralisa, o medo te trava, o medo faz com que você não consiga enxergar a obra de Cristo e a sua graça poderosa que empurra a igreja adiante. O medo faz com que a gente detenha a marcha triunfante da igreja. O medo paralisa. Aí vem Jesus. No meio do medo dos discípulos, diz a palavra de Deus, que ele atravessa as paredes do medo daqueles discípulos. Não havia porta aberta, não havia janela aberta. Não me pergunte como é que ele entrou ali. Não me pergunte como ele conseguiu entrar naquele ambiente. Eu fico imaginando Pedro num canto, coçando a cabeça e dizendo: meu Deus, justo quando ele precisava de mim eu o neguei, e agora estamos sozinhos. Eu imagino, quem sabe, João deitado no colo de outro discípulo, dizendo: se ele estivesse aqui, eu estaria deitado em seu colo, pedindo as suas orientações. Mas diz a Bíblia que Jesus atravessa as paredes trancadas do medo daqueles discípulos, aquela parede que estava fechando ministérios, aquelas paredes que estavam trancando a pregação do Evangelho. Jesus atravessa as paredes do medo e olha para aquela igreja, porque a visão de Cristo ressuscitado levanta a igreja do medo. A visão de Cristo ressuscitado faz com que a igreja rompa em vitória. A visão de Cristo ressuscitado faz com que uma igreja medrosa marche triunfante para a glória de Deus. E aí o mais lindo disso, que essa igreja que esqueceu da promessa de Jesus, de que nem mesmo o inferno iria resistir, que estava com medo, ele aparece no meio da igreja, olha para eles, e todo mundo ali estava em desespero. Como é que é isso? Como é que ele chegou aqui? Não tem porta, não tem janela. Ele entrou aqui no nosso meio, porque Jesus ele faz isso. Quando nós entramos no medo, ele mostra que ele está ali. Ele mostra que você não precisa temer, porque a sua presença é suficiente para que a sua esperança volte a brotar do seu coração. E ele atravessa as paredes, e quando chega ali, eu faço uma pergunta aos irmãos: qual é a primeira coisa que uma pessoa que tem medo, que está em pânico, que está em desespero, pede a Deus? Paz. Jesus, quando atravessa as paredes do medo daqueles discípulos, não diz: e aí galera, cheguei. Quando ele atravessa as paredes do medo dos discípulos, ele não diz: e aí pessoal, estava com saudade de mim? A primeira coisa que Jesus diz para aqueles discípulos é: paz
seja convosco. E Jesus hoje, Ele atravessa as paredes do seu medo, Ele olha para o temor do seu coração, Ele olha para a sua reticência depois das ameaças de Satanás, Ele vê que o teu coração está apertado pela dor que você vive, e Ele olha fundo em seus olhos e diz: paz esteja em teu coração, tenha paz, porque chegou o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Tenha paz, receba a paz em teu coração, porque aquele que está dizendo a você, tenha paz, é a palavra de quem criou os céus e terra, e tudo existe porque Ele fala, e através do poder da tua palavra, faz com que aquilo que não existia, passasse a existir. Se em teu coração hoje não tem paz, receba a paz nessa noite. Ele transforma a tua vida por completo, Ele atravessa as paredes do seu medo, e ministra em teu coração a paz, porque a paz rouba o nosso discernimento. A paz rouba a nossa habilidade de enxergar o futuro. Aliás, o pânico rouba a nossa habilidade de enxergar o futuro. O medo arranca de nós a possibilidade de sonhar. Quem já teve medo aqui que travou? Em 2016, eu fui sequestrado com a minha esposa, lá na Bahia. Pararam o nosso carro, vieram armados, e eu não consegui sair com o carro. Eu fiquei pensando, por que eu não passei com o carro em cima deles? Por que eu não joguei o carro no meio do mato? Por que eu não acelerei? Eu travei. Quando vi aquela arma na minha cara, eu falei, pronto, já vou me encontrar com o meu Criador, é hora de ir embora. Parei, travei. O medo faz com que a gente não consiga enxergar a possibilidade de futuro. Aí vem Jesus e dá paz em um coração cheio de medo, porque a paz é fruto da graça de Jesus, porque a paz é o produto da graça de Jesus, porque de sorte temos paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo, e porque Ele morreu na cruz, você pode ter paz, porque Ele morreu na cruz, eu e você podemos ter paz. Tenha paz, meu irmão. Você pode crer, como diz o hino da época do pastor Zezinho: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, a paz entra no meu coração, e eu consigo enxergar o futuro de Deus para mim, eu consigo enxergar os próximos passos de Deus para mim. Igreja, tenha paz, porque Ele ressuscitou. Receba paz em teu coração. E ali Jesus estava reestabelecendo aquela paz que a igreja havia perdido, que os discípulos haviam perdido, aquela autoridade que Ele havia entregue no lugar mais horrível do mundo, agora havia saído dos corações. E vem Jesus dizendo: olha, não acabou, a sua vida não terminou, o trabalho não acabou, o ministério não acabou. Em primeiro lugar, eu restauro a paz em seu coração, para que você possa voltar a enxergar que o meu plano não terminou, que a tua vida não acabou, que o meu futuro para a sua vida não chegou ao fim. Tenha paz, tenha paz, receba paz nessa noite, tenha paz. Aí Jesus olha para os seus discípulos e mostra as feridas. Toca aqui, mexe aqui, e eu quero fazer algo em defesa de Tomé. A gente diz que Tomé era um incrédulo, que Tomé não servia para nada porque ele duvidava de tudo. Ele chegou até Jesus, pegou na mão, pegou na outra, ele viu o lado furado, mas foi o primeiro discípulo a reconhecer a divindade de Jesus. Ele toca em Jesus e diz: Rei meu e Deus meu. Não foi João que disse, não foi Pedro que disse, foi aquele que duvidava. Escute isso, o teu coração pode ter muitas dúvidas, mas quando você tocar em Jesus, quando você tiver relacionamento com Jesus, você vai entender quem Ele é. O problema hoje é que não é possível ter paz sem relacionamento com Jesus. Não é possível ter fé sem relacionamento com Jesus. A segunda coisa que Jesus faz, Ele primeiro dá paz,
E a segunda coisa que ele faz é dar um sentido de futuro para aquela igreja. Aqueles 12 estavam lá, ele diz: paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio também. Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos imersos no medo, Ele nos dá a paz para que a gente volte a entender a vida como ela é e voltar a lembrar das promessas de Deus em nossas vidas. Mas Ele vem e nos dá um sentido, Ele nos dá um rumo. Jesus nessa noite está dizendo para você que Ele restaura a sua paz para que você volte a caminhar na rota que Ele traçou para você. Ele te dá paz no coração para que você não deixe de andar no propósito que Ele traçou para você. Ele mostra que Ele está ali para que você jamais saia do propósito que Ele te deu. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. A igreja não é uma fortaleza para que você se sinta seguro. A igreja é um celeiro missionário para te preparar e para te enviar. E por isso Jesus, quando Ele te dá a paz, não é para que você apenas cultue ao Senhor, é para que você comunique ao mundo que há uma graça que transborda, que salva e restaura o homem. Eu tinha um professor que dizia que o pecado capital da igreja era quando nós não mobilizávamos, ou quando nós não mobilizamos o povo e os seus dons para cumprir o seu ministério. Escute, Deus tem um plano na tua vida e tem um objetivo com a sua vida. E você precisa entender algo: enquanto você estiver com medo, no desespero, se trancando na sua timidez, você não vai cumprir aquilo que Deus tem na sua vida. E Ele me trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu restauro a paz e a confiança em teu coração, e te dou um rumo e te envio para aquilo que eu tenho para você. Deus tem um propósito redentor nesse mundo através da sua vida. Mas olha, Ele não manda à toa. Deus não manda ninguém sem suporte. Deus não manda ninguém sem subsídio. Quando Ele diz: tenham paz, eu vos envio, Ele enche os seus pulmões de ar e sopra sobre os discípulos. Recebei o Espírito Santo. E por que Ele faz isso? Porque é para cumprir a obra do Senhor, para cumprir a vontade de Deus. Você não pode ir sem estar empoderado do Espírito Santo de Deus. Você não pode encarar os portões do inferno e avançar sem estar empoderado do Espírito Santo de Deus. Você não pode ser um crente que avança, que conquista, que prega a palavra, que ganha vidas para o Senhor, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Irmãos, eu já vi cada coisa acontecer nessa minha vida. Enquanto eu pastoreava na Cordilheira dos Andes, no Equador, a 5.800 metros acima do nível do mar. Eu lembro dos cultos que começavam 7 horas da noite e terminavam 5:30 da manhã. É isso mesmo que você está ouvindo. Começava às 7 horas da noite e 5:30 da manhã o povo estava lá tocando os tambores, tocando lá a flauta deles lá, tocando charango. Alguém conhece esse negócio? É feito com cascas de tatu, é igual um cavaquinho, só que é feito com cascas de tatu, e eles tocam aquele negócio lá. A madrugada inteira adorando a Deus. Os meus olhos viram coxos andarem, os meus olhos viram cego ver, os meus olhos viram surdos ouvirem. Eu vi, eu contemplei, porque só é possível cumprir a missão de Deus empoderados com o Espírito Santo, porque existem pessoas que batem na porta das nossas casas, na porta da nossa igreja, perguntando: quem é que vai dar uma palavra de transformação para a minha vida? E sem o Espírito Santo você não pode. E por isso que quando Ele comissiona você, Ele diz: seja cheio do Espírito Santo. Quando Ele te envia para a tua família, Ele não te envia sozinho, Ele te envia cheio do Espírito Santo. Quando você chega no seu trabalho, aquele chefe chato, aquele povo enjoado, você vai cheio do Espírito Santo para pregar o Evangelho do Senhor.
Jesus, quando ele sopra sobre os seus discípulos, ele estava fazendo uma nova criação no coração dos discípulos cheios de medo. E veja, quando ele sopra o seu Espírito sobre a igreja, ainda que a sua vida pareça um caos, ainda que a sua vida pareça desordenada, é como em Gênesis 1, o Espírito pairava sobre a face das águas, e o Espírito Santo paira sobre a face das águas caóticas da sua vida, porque enquanto para você o caos te desespera, para Jesus o caos é matéria-prima para uma nova criação. Ele olha para você em um caos total e sopra o seu Espírito sobre você para colocar tudo em ordem de novo e produzir uma nova criação. O poder do Espírito Santo não é uma passagem direto para o céu, é uma capacitação para que você vá ao mundo. Vou repetir: o poder do Espírito Santo sobre a igreja não é uma passagem direta para o céu, mas é uma capacitação para que você saia daqui e conquiste o mundo para a glória de Deus. Eu vou repetir, se você não entendeu, o poder do Espírito Santo não é para que você esteja trancado em 4 paredes, como se fosse um ticket direto para o céu. O poder do Espírito Santo é uma capacitação para que você faça aquilo que naturalmente você não pode fazer, para que você fale de um jeito que você naturalmente não saberia falar, porque o Espírito Santo te capacita, ele te lembra, ele te impulsiona. Somente pelo Espírito Santo você pode sair das 4 paredes e levar a graça que transborda e muda vidas. Somente pelo poder do Espírito Santo. E eu lembro dos antigos, e eu não posso deixar de lembrar do bispo Rubem Rangel. O senhor conhecia ele, ou conhece, é o falecido bispo Rubem. Sempre nos cultos ele dizia o seguinte: olha, meninos, falava para nós jovens, os seus pais já aceitaram Jesus, os seus avós também. Eles falam em línguas, tiveram a vida transformada, mas não viva conforme a fé deles. Tenham vocês uma experiência com o Espírito Santo. Tenham vocês uma experiência transformadora de fé com o Espírito Santo. E nunca antes na história da igreja estamos carentes de uma verdadeira experiência com o Espírito Santo. E aí vem Jesus, no meio daqueles discípulos, aquela igreja amedrontada, sopra sobre eles, porque é apenas pelo poder do Espírito Santo que você pode avançar por sobre o medo. É apenas pelo poder do Espírito Santo que você consegue vencer as ardilosas armadilhas de Satanás. É só pelo poder do Espírito. Pastor, eu estou fraco, receba o Espírito. Pastor, eu estou doente, receba o Espírito. Pastor, o meu ministério, receba o Espírito. Porque o Espírito sobre você coloca em ordem o caos da sua vida, e o caos se torna matéria-prima para uma nova criação. Aleluia. Depois disso, ele fala algo interessante e até meio estranho para nós. Depois de soprar o Espírito Santo, ele diz: aqueles a quem perdoardes os pecados serão perdoados, e a quem retiverdes serão retidos. Como assim, pastor? Perdoar pecados? Eu posso chegar e perdoar o pecado de alguém, tipo um padre? Está absolvido o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Padre Zezinho? Estava aguardando essa piada, meu irmão. Será que a gente pode fazer isso? Na verdade, não é bem isso que Jesus estava querendo dizer. O que ele dizia: olha, vá pelo poder do Espírito e diga a esse mundo que já está pago. Diga a esse mundo que já está consumado e que não precisam mais viver essa vida perversa que vivem. Que se aproximarem a mim, terão perdão dos seus pecados. Ah, irmãos, que coisa maravilhosa. Quando eu conheci Jesus, a minha vida foi transformada. Quando eu conheci Jesus, os meus pecados foram levados. Quem éramos nós antes da graça de Deus? Quem éramos nós? E quando Ele nos encontrou, Ele nos perdoou. Deu paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nos tirou do lamaçal do pecado. Quem éramos nós? Quando Ele nos alcançou, nos deu paz.
quando nos alcançou, nos deu um destino, nos enviou. Quando nos alcançou, colocou o seu Espírito Santo em quem não era santo. Quando nos encontrou, soprou sobre nós e fez uma nova criação em nós. E quando nos encontrou, nos tornou embaixadores do seu reino, para dizer para toda a Saraiva, para toda a Uberlândia, que há perdão no nome de Jesus, que existe perdão na cruz do Calvário. Diga a todos, diga a essa gente carregada de culpa, diga a esse povo que está tremendo de medo, que em Jesus tem paz, que em Jesus tem destino, que em Jesus tem Espírito e em Jesus tem perdão. Tudo que o mundo precisa é isso: paz, destino, Espírito e perdão. Eu lembro, e hoje com isso eu termino, tem algumas semanas que eu fui fazer uma compra que a minha esposa mandou, e quem é casado sabe que a esposa manda mesmo, e eu não tenho vergonha de dizer que eu sou mandado pela esposa. Ela falou: vai lá fazer uma compra rapidinho da semana. Eu falei: tá bom, vou fazer. Só que naquele dia, eu não fui vestido de pastor, eu fui de bermuda do Baby Shark, chinela havaiana todo arrebentado. A camisa que eu dormi foi com ela que eu fui para o mercado. Coloquei um boné todo rasgado. E quer saber? Ninguém vai me ver. Eu vou me esconder. Eu não estou a fim de me arrumar. Aquele dia eu estava estressado com a igreja. Eu falei: eu vou fazer compra. Vou lá. Fiz a compra. No atacadão dia a dia, lá no Distrito Federal. Eu peguei a fatura, o recibo, e coloquei no bolso. E a minha bermuda, no bolso, tinha 2 compartimentos, um maior e um principal e um pequenininho. Quando eu coloquei, a fatura entrou dentro do pequenininho. E eu saía feliz, de boné, bermuda do Baby Shark, camisas esgarçadas de quem acabou de acordar, e saio eu, com o carrinho. Quando eu cheguei na porta do atacadão, o segurança enorme botou o pé no meu carrinho e disse: pera, deixa eu ver aqui a fatura. Deixa eu ver o recibo. Eu falei: mas que recibo? Deixa eu ver o recibo, você não pode sair sem olhar o recibo. E começou a procura, né? Cadê? E eu não estava nem com a carteirinha de pastor para dizer: pode confiar, eu paguei. Eu não estava nem vestido de crente, estava igual um menino, jogado, todo mal vestido. Eu falei: esse cara está roubando o mercado. Eu falei: não, moço, eu comprei. Se quiser pode ir ali no caixa. Cadê o recibo? E eu comecei a procurar, e de repente fiquei irritado com aquele homem, e eu achei a faturazinha naquele bolsinho pequeno. Eu tirei, abri, e fui no rosto dele e disse: me deixa aí, está pago, deixa eu sair. Da mesma forma, o diabo quer fazer com alguns. Nós estamos seguindo a vida, e vem o diabo e faz isso aqui: você não vai passar. Você tem dívida. Qual é a prova que você está com a sua dívida paga? Daqui você não passa. E aí quando o inimigo vem te acusar, tire a fatura e diga: foi pago, Satanás. Solta o carrinho, porque eu vou passar. Jesus me perdoou, Ele pagou o preço, e está pago na cruz do Calvário. A tua vida não vai ficar estancada, porque Ele te dá paz, Ele te dá o Espírito, Ele te perdoa o pecado, e te diz: siga a tua vida, vai, não peques mais, a graça transborda sobre você. Não importa como você está, Ele perdoa o seu pecado. Satanás quer que a igreja viva amedrontada, travada, paralisada, e coloca aí o pé no seu carrinho: daqui você não passa. Mas ele tem uma proposta para você nessa noite. Quando o inimigo vier travar a sua vida pela culpa, lembra que um alto preço foi pago. Isaías 53, Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Você está livre pela graça, você está livre pela cruz de Cristo, de modo que o diabo que quer parar você, que quer te trancar no seu salão de medo, escute, você é livre pelo poder do sangue de Jesus. Você não andará mais travado, não andará mais amarrado, porque os grilhões foram destruídos, tudo foi pago. Não precisa temer, Ele pagou. Tenha paz. Eu quero encerrar com isso nessa noite. Se o Ministério de Louvor quiser vir, pode vir. Tenha paz, porque tem uma nova vida para você. Alegre-se no Senhor, porque a sua vida não está sem sentido. Ele te diz: assim como o Pai me enviou, eu te envio também. Tenha paz, porque você não vai sozinho. Ele vai te dar poder. Escute isso. Você não precisa de outra coisa senão o poder de Deus para suportar. A igreja não avança pelo recurso financeiro que ela tem. A igreja não avança pela influência política que ela tem. A igreja avança pelo poder do Espírito Santo. Tenha paz, porque Ele perdoou o seu pecado. Tenha paz, porque já não há mais condenação. Tenha paz, porque Ele atravessa as paredes do seu medo. Ele viu você quando você estava cheio de medo, temendo, teu coração tremendo. Ele atravessa as paredes do seu medo e te diz: tenha paz, eu te dou um destino, eu te dou do meu espírito, e diga a esse mundo que existe perdão em meu nome, existe perdão em meu sangue, e eles serão purificados. Diga a esse mundo que não precisam mais viver da maneira como estão vivendo. Essa mesma igreja que estava amedrontada, que ouviu a promessa de Jesus, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, que estava trancada agora, depois da promessa, foi a mesma que quando recebeu o sopro do Espírito, começaram a pregar o Evangelho de Jesus. E Pedro, que estava trancado, na primeira pregação, ganha quase 3.000 almas para Jesus. João, pregando no templo, 5.000 pessoas se convertem, porque estava cheio do Espírito Santo. Homens simples, galileus, homens que não tinham nenhum valor, mas porque receberam a paz de Deus, porque receberam uma comissão e um destino, porque receberam o Espírito Santo, porque têm autoridade para falar em nome de Jesus que pecados podem ser perdoados, porque eles receberam de Deus, saíram das quatro paredes do medo, para dizer ao mundo: há uma graça que transforma, há uma graça que liberta. Talvez você nessa noite entrou aqui dizendo que o seu ministério está acabado, que a sua vida não tem mais sentido. Escute o que eu vou te dizer. Ele está atravessando as paredes do seu coração, que você mesmo levantou, você mesma levantou, quem sabe, por medo daquilo que pode vir, por medo daquilo que pode acontecer. E Ele sopra sobre você o Espírito Santo sobre o caos da sua vida. Quem sabe a sua vida está essa bagunça toda, e você diz: eu não tenho mais sentido, pastor. A minha vida está sem rumo, está sem sentido, eu estou perdido. Eu amo meu Senhor, porque no meio do caos da nossa vida, que a gente não consegue entender nada, Ele paira o seu Espírito sobre nós e coloca tudo no lugar. Tudo no lugar. Eu não posso esquecer desse mesmo tempo que eu fui tomado de temor e pânico, porque eu fui sequestrado, eu apanhei, perdi um dente, estava recém-casado. Eu fiquei mal, fiquei muito mal. Mas quando nós dobramos os joelhos, veio o Espírito Santo em nosso coração e disse: tenha paz, porque eu tenho guardado você, porque há um futuro para a tua vida. Tenha paz, porque o projeto ainda não terminou na tua vida. Tenha paz.
Talvez seu coração esteja aí apertado, um caos. E aí vem o Espírito Santo sobre as águas caóticas da sua vida e diz: tem paz. No meio dessa bagunça toda, estou colocando tudo em ordem e fazendo uma nova criação. É uma nova criação, é um novo ministério. Ai, Pedro estava ali, quem sabe, dizendo: eu o neguei, eu não mereço. Aí vem Jesus e tenha paz, Pedro. Quando o Espírito Santo tomar você, você será diferente. Quem sabe estava ali João, e agora? Acabou. E no meio do caos de João, vem Jesus: tenha paz, eu te dou um futuro, eu te dou o meu Espírito, pode ir em meu nome, não acabou, porque eu estou aqui. Ah, irmãos, quando nós temos essa visão clara que Jesus está presente, o nosso coração descansa. E eu quero perguntar aqui nessa noite: você consegue enxergar Jesus presente aqui na tua vida agora? Se você consegue enxergar Jesus presente no meio do caos da sua vida, tenha paz, porque Ele não chega para jogar conversa fora, Ele chega para transformar a sua vida por completo. E eu quero orar por você nessa noite. Você pode ficar de pé? Não sei como é que a gente faz aqui, Bispo Joaquim, mas o Senhor faz a ceia. Depois eu chamo o pessoal agora, como é que é? Amém. Eu quero orar por você que está sentindo que Jesus precisa atravessar as paredes do seu coração agora. Você tem um chamado lindo, uma vocação maravilhosa, mas há um muro em volta de você, e esse muro tem impedido você avançar, de seguir e proclamar o Evangelho que transforma, a graça que transforma. Ele quer soprar sobre você agora o Espírito Santo de Deus. Eu quero fazer melhor. Eu quero chamar a liderança da igreja. Vem aqui à frente, por favor. Os líderes, venham aqui à frente. Ei, irmão de mim, que maravilha, olha o tamanhão. Vem aqui à frente. Irmã, vem para cá, vem aqui à frente. Vira para mim aqui. Nós estamos nessa casa onde Jesus quer entrar. E eu quero orar por todo mundo aqui nessa noite, mas eu não vou dar conta. Vamos fazer o seguinte: fica aqui de frente para mim. Coloque as mãos aqui, vocês estão atrás, no ombro da nossa irmã. Qual é o seu nome? Irmã Piedade, que maravilha, gostei desse nome. Põe a mão aqui. Quem estiver atrás, coloca a mão nos ombros de quem está atrás aí. Isso, vai indo para trás. Você que está aí atrás e sente que Jesus precisa penetrar no seu coração temeroso, se conecta a esses líderes aqui, por favor. Vai se conectando, porque hoje é dia de paz no seu coração, é dia do sopro do Espírito Santo em seu coração. Hoje é dia de comissão. Para você que não sabe para onde ir, Ele vai te dar um destino novo, um novo ministério. Escute isso, se conecte. Você, quem sabe, entrou aqui nessa noite, está dizendo assim: pastor, eu não quero mais me envolver, porque o meu coração está machucado, porque alguém olhou diferente, ou porque alguma coisa aconteceu, parece que o meu ministério se trancou. Sabe que essa semana eu estava orando a Deus, dizendo a mesma coisa: Pai, como é duro, algumas vezes, no meio do ministério, a gente leva cada pedrada, cada mãozada, cada trupicão, e de repente a gente para e fala: oh Deus, entra aqui nos muros do meu coração, que se fecharam, que fecharam o coração para se proteger. Oh Pai, me liberta para ser conforme a tua vontade. Você não é o teu medo. Não, você não é o seu medo. Você é aquilo que Jesus disse que você seria. Eu vou orar pela irmã Piedade aqui, como se estivesse orando por você. Vou colocar minhas mãos sobre ela, e hoje você vai receber a paz de Deus em seu coração. É paz advinda da graça. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário foi para libertar o teu coração que está aprisionado. Liderança, vocês receberão o poder do Espírito Santo.
para sair das quatro paredes e dizer ao mundo que existe perdão em Jesus Cristo. Se você quer receber do Senhor agora, comece a orar. Antes de orar, você começa a clamar: Senhor, atravessa agora as paredes do meu medo. Atravessa as paredes do meu medo, Senhor. Porque houve uma promessa que nem mesmo as portas do inferno me resistiriam, mas eu estou trancado aqui por causa do medo. O que houve comigo, Senhor? No meio do caminho eu fui ferido, no meio do caminho eu fui machucado, no meio do caminho talvez eu esqueci que o Senhor tem um rumo para mim. E Ele te trouxe aqui nessa noite para te lembrar que Ele não esqueceu de você, que Ele viu você trancado por causa do medo, Ele viu você fechando, levantando muros para se proteger. Mas escute, aonde Ele te quer, não é dentro, é fora, empoderado pelo Espírito Santo e falando a este mundo que tem jeito em Jesus Cristo. Essa graça que transborda. Você pode falar para Ele agora: ó Deus, entra aqui no medo do meu coração, entra aqui no temor da minha alma, invade esse lugar secreto que eu produzi para me defender. Entra, Senhor, no meu coração agora. Eu quero paz, eu quero um destino teu. Me envia para cumprir o teu propósito, mas eu não quero ir sozinho, eu quero o teu Espírito Santo. Eu quero o teu Espírito Santo. Diga a Ele: Senhor, me dá do teu Espírito Santo, renova em mim as experiências contigo, renova a minha vida. Eu vou orar pela irmã Piedade agora. E se você crê, sobre a tua vida haverá paz, sobre a tua vida haverá destino, sobre a tua vida haverá o sopro do Espírito Santo, sobre a tua vida haverá perdão e mensagem de perdão, sobre a tua vida haverá um renovo. É só para quem crê, em o nome de Jesus. Receba agora nessa noite a paz de Deus. Nessa noite receba o destino, o caminho de Deus, a comissão de Deus. Nessa noite receba o Espírito Santo. Receba o sopro do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre cada homem, sobre cada líder, sobre cada mulher. Receba o Espírito Santo agora que te comissiona, que te leva além das paredes do medo. Recebe aí o sopro do Espírito Santo. Diga a esse mundo que há perdão em Jesus Cristo. Recebe aí agora, homem. Recebe aí agora, mulher. Há libertação em Jesus. Ele arranca o medo do seu coração, Ele arranca o desespero da sua alma. Ele viu quando você se trancou por causa da ameaça, Ele viu quando você se trancou por causa da afronta. Mas olha, Ele te restaura a paz, Ele renova a tua visão, Ele renova a tua saúde, Ele te dá o Espírito Santo e renova a mensagem dos seus lábios agora. Recebe, 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 recebe da parte de Deus agora. Seja cheio do Espírito, seja cheio do Espírito nessa noite. Em o nome de Jesus, adoremos ao Senhor. Glórias ao Senhor Jesus. Muito, muito, muito bom. Aleluia. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos assim fazer um sistema mais abreviado, não é? Mas agradecemos muito a Deus pela vida do Bispo Bruno, por estar aqui conosco, não é? E trazendo uma palavra